A leitura de hoje vai ser no livro de Isaías, no capítulo 10, do versículo 5 ao 7, depois do 13 até o 16. Deus, ele está aqui irritado com o que está acontecendo ali naquele momento. Sabemos que o primeiro Isaías, que é do capítulo 1 ao 39, Deus começa a alertar o povo para que ande direitinho na sua linha, para que não cause um exílio, ou seja, que não haja invasão em Jerusalém. E Deus, ele se irrita com os juízes, que ele vai dizer: ai daqueles que fazem leis injustas e dos escribas que redigem sentenças opressivas. Essas são as classes da época, escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, eles que faziam as leis. E no versículo 5 ele vai dizer: Assírias, né? Assírias também, que é rebelde, está então. E ele vai dizer que Deus, por a boca de Isaías, ele vai vir com justiça para com esse povo que oprime o povo de Deus. O salmista, ele vai dizer que o Senhor não rejeita o seu povo. Aí a minha pergunta para a gente refletir: quem são os povos de Deus? O povo de Deus sempre foi aquelas pessoas humildes, pessoas sinceras, pessoa que anda segundo os preceitos de Deus, que anda nos caminhos de Deus, que não oprime, né, que não escraviza e etc. Essas pessoas eram tidas como os pequenos, onde Deus, ele se agrada com esse tipo de gente. Todos aqueles que andam segundo o preceito de Deus, eles são o povo de Deus. Não importa o seu status financeiro, pode ser rico, pobre, não tem, para Deus não tem acepção de pessoas. Tá aí no Evangelho também, no capítulo 11, Mateus, ele vai narrar também sobre uma oração que Jesus se dirige ao Pai, fazendo uma oração que está no capítulo 11 de Mateus, do versículo 25 ao 27. Jesus bendizendo a Deus por ter revelado essas coisas aos pequeninos segundo o que se refere, está falando daqueles pessoas que não tinham um conhecimento pleno sobre as leis, e essas pessoas eram tido os pobres. Por aquele tempo Jesus pronunciou esta palavra: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu
e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, Deus escondeu do povo não essas coisas que estavam acontecendo, aqueles que se diziam entendidos e os sábios. E foi revelado aos pequeninos. Esses pequeninos é aqueles que estão diante de Jesus, aqueles discípulos que estão tendo o discipulado para com Jesus, sendo ensinado por Jesus. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Filho. E o Pai ninguém conhece senão o Filho, aqueles a quem o Filho quiser revelá-lo. Então Deus deu a Jesus todo o poder para que ele fizesse o que quisesse. Revelasse o que essas coisas que estão acontecendo no qual Jesus se revela. Então a revelação, principalmente, foi a revelação de que Jesus se revela aos discípulos que ele é Deus, que ele é o Salvador. Então a mensagem de hoje é que o Senhor não rejeita o seu povo. Então, meus caros, vamos orar nesse sentido, que nós possamos ser justos diante de Deus. Um coração puro, sincero e verdadeiro, sem mágoas, sem rancores, porque essas pessoas são as meninas dos olhos de Deus. Sim, Pai Santo, eu te bendigo, eu te louvo e te agradeço por mais esta leitura, essa mensagem no qual Jesus se pronuncia diante do seu Pai, falando para o Pai que ele vai se revelar aos seus discípulos. Que o Senhor Jesus ele possa tocar em nossos corações, em nossas mentes e nos dar sabedoria e discernimento. E também eu peço, Senhor, para que você possa visitar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, as famílias, a minha família e todos aqueles que necessitar da sua palavra. Por isso, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais este dia.